Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, nesse momento e todos os dias de nossa vida. Nós vamos refletir nas palavras evangélicas que nós há pouquinho ouvimos da transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte, junto com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e algo extraordinário acontece. A glória de Jesus, ela é manifestada, o seu rosto brilha como o sol, as suas vestes brilham como muita luz, e aparece uma voz maravilhosa do céu, da parte do Pai, dizendo: esse é meu filho querido, só me dá muita alegria. Os discípulos se sentiram tão felizes e disseram: como é bom estar aqui, vamos ficar mais tempo aqui, vou fazer uma barraca, vamos fazer uma barraca para Jesus. Apareceu também Moisés e Elias, uma para ti, Jesus, outra para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui. Nesse momento, então, veio aquela voz lá do céu e eles ficaram com muito medo, apavorados, porque diante da voz de Deus, todo mundo se apavora, a não ser quando Jesus vem e diz: não precisa ficar com medo. E não precisa ficar com medo, como ninguém precisa ficar com medo. E eles então se refazem, aí desaparecem Moisés, Elias, e tudo começa normal. Depois de Jesus pedir aos apóstolos que não contassem por enquanto isso para ninguém ainda, a não ser logo depois dele morrer e finalmente ressuscitar. Que Deus então abençoe essas palavras nos corações e na vida de todos nós. Nós estamos entrando na época de carnaval. Todo ano a mesma coisa. Festa, alegria, fantasia, alegorias, desfiles, carros alegóricos, muita cor, muita luz, muita música, muita festa, enfim. Talvez para a maioria de nós, carnaval, a festa da carne, um tanto quanto mundana, é uma festa de muitos excessos, né? Excesso de bebida, né? Excesso de muita coisa, excessos morais, excessos e mais excessos, que são evitados por muitos, por isso alguns até se retiram nessa época de carnaval. Nós temos os nossos jovens, 4 deles, estão em retiro no distrito Bandeirantes, alguns outros viajam, ficam mais entre famílias, mas para um grupo grande de brasileiros é uma festa espetacular, é uma festa maravilhosa, uma festa que arrasta multidões, a gente não pode negar isso, ela arrasta multidões, e é uma festa que muitas vezes também resgata alguns elementos culturais, e esses elementos culturais estão no sangue do povo, estão no nosso sangue, e aí acaba arrastando, inclusive muitas crianças. Ontem nós tivemos rapidinho lá no shopping, e aí tinha uma bandinha de carnaval, né? Muito confete, muita cor, muita fantasia e tal, aquela criançada toda, né? Se sentia muito atraída, né? E acompanhava. Então, tem esse pessoal, por exemplo, inclusive, que desfila, né? Nessas grandes escolas de samba. Até um primo meu uma vez disse: meu sonho era um dia ir desfilar na escola de samba, e ele de fato foi para o Rio de Janeiro, comprou uma fantasia e foi desfilar, e disse que nunca sentiu uma coisa tão impressionante na vida dele. Bom, é opção do cara, né? Mas enfim, muita gente se emociona, a gente vê isso ano a ano na televisão, né? Tem gente que chora até, né? De emoção, né? E de fato a gente tem lá algumas belezas extraordinárias, aqueles carros alegóricos, aquela criatividade do brasileiro, a gente não pode negar, né? A criatividade da construção daqueles carros alegóricos, aquelas roupas, aquelas plumas, aquela cor, aquilo atrai muito estrangeiro, inclusive muito turista vem aqui, porque isso, coisa parecida só tem mesmo aqui no Brasil, desse jeito, nessa dimensão e nessa escala. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para, na verdade, chegar a um outro momento espetacular também, mas que não era nenhuma fantasia, porque isso tudo, carnaval é fantasia, isso não é real.
Acaba o carnaval, dizem alguns, inclusive, depois que acaba o carnaval, na verdade o Brasil de fato começa. Né? Aquilo tudo é fantasia, aquilo tudo é ilusão, aquilo tudo passa, aquilo tudo é algo que não é real. Né? Algumas pessoas até vivem momentos de emoção e de alegria e depois caem na real, na tristeza, na depressão e no sofrimento e no dia a dia da vida. Alguns até gastam demais e depois não tem nem dinheiro suficiente para comprar um material escolar para as crianças, né, que ficam sendo prejudicados, inclusive depois na escola, e muita coisa como resultado negativo muitas vezes acontece. Mas nós estamos querendo falar de uma outra coisa que parece fantasia também, parece alegoria. Muita luz, muita cor, mas não é fantasia nem alegoria. É Jesus Cristo que teve o seu rosto a brilhar como jamais os discípulos tinham visto. Brilhava como o sol. Imagina, talvez não era nem possível encarar direito o rosto de Jesus. E as suas vestes brilhavam também com muita luz. E uma outra coisa extraordinária é que não era nenhuma alegoria. Tem uma escola de samba lá que agora está apresentando um tipo de Jesus bem popular, né? Muitos questionam, inclusive, né? Muitos setores da igreja questionam também, mas enfim, ali apareceram duas pessoas que não eram representação. Apareceu Moisés e Elias. Aí tem alguns até que pensam, puxa, Moisés e Elias morreram e apareceram, quer dizer que um morto pode aparecer. Isso até é um argumento muito usado pelos espíritas, né? De que os mortos rodam por aí, pode aparecer para um e para outro. Não é verdade, nenhum morto aparece. Nenhum morto aparece. Ele só está com Deus, depois que morreu, nós estamos com Deus e não temos condições de saber nada, nem aparecer nada para ninguém. Ficamos com Deus adormecidos até o dia da ressurreição. O que importa na vida dos cristãos é a ressurreição. Sem a ressurreição não tem nada. Nós dormiríamos eternamente se não fosse a ressurreição. Mas tem a ressurreição, essa é a diferença, a ressurreição. Agora vejam bem como é que morreu Moisés e como é que morreu Elias. São os dois únicos casos na Bíblia de um fim assim extraordinariamente diferente. Lembram do Elias como é que foi? Elias passou um carro de fogo e levou Elias para o céu. Ele sumiu da terra, foi levado para os céus. Então alguns imaginam que Elias de fato não tenha morrido, ele só foi transformado. E Moisés também, né, quando ele morreu, com 120 anos, ninguém nunca achou o seu corpo. O seu corpo sumiu. E diz a Bíblia que Deus o sepultou. Aí o que significa isso? Deus o sepultou. Deus o levou talvez junto de si. Né? Transformado. É o que vai acontecer com qualquer um de nós se o fim do mundo fosse hoje. Se o fim do mundo fosse hoje, nós não morreríamos, nós seríamos transformados. A imagem do próprio Cristo, depois da ressurreição, e aí a imagem também de Elias e de Moisés, seríamos transformados. Lembra aqueles filminhos, os Transformers, ou do Super-Homem, quando ele normalmente é uma pessoa normal, assim, mas quando ele se veste com o Super-Homem, ele fica todo poderoso, assim, como os super-heróis, com os Transformers e tal. Se acontecer com a gente, de certa forma, parecido, nós seríamos transformados para poder viver eternamente junto de Deus e de Cristo. Bom, e aí os discípulos dizem, isso é ótimo, que bom, nós não queremos mais outra coisa, nós queremos ficar aqui, é bom. É uma experiência religiosa, é a experiência com Cristo, e a experiência religiosa, a experiência com Cristo, ela é muito boa, e vocês sabem disso, todos nós sabemos muito disso, que nossa experiência com Deus, ela é muito boa. Por isso foi dito, né, que é bom estarmos aqui. De vez em quando a gente canta o hino, né, como é bom estar na casa aqui de Deus, como é bom nós virmos aqui aos pés de Cristo Jesus, termos nossa vida confortada
com sua misericórdia, com sua graça, com seu amor e com seu perdão. E os discípulos nós queremos ficar. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Queremos ficar no retiro, né? No carnaval e no retiro, junto com Jesus. Mas de repente vem aquela voz que muda tudo o sentimento do discípulo. Ele se assusta com aquela voz, porque Deus quem fala. E diante de Deus, evidentemente a gente lembra sempre das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas carências, das nossas fragilidades. E Deus é tão santo, tão grande, e nós tão pequenos e tão impuros. E aí não tem jeito, diante da voz de Deus, a gente se assusta. E os discípulos se assustaram, ficaram com medo. E qual foi essa voz que eles ouviram de Deus? Foi a voz: este é meu filho querido, e eu tenho muita alegria com ele. Deus se alegra com seu filho Jesus. E por que é que Deus se alegra com seu filho Jesus? Ora, Deus se alegra com seu filho Jesus porque ele veio ao mundo para fazer uma coisa, o serviço de Deus. E ele fez o serviço de Deus muito bem feito. Ele realizou. E qual era o serviço que Deus tinha dado para ele? Ora, Deus criou o mundo perfeito, e o mundo está bagunçado, está corrompido, está ruim. Mas não só o mundo físico, Deus criou as pessoas, Deus criou vocês. Só que as pessoas se desviaram, as pessoas se separaram de Deus, as pessoas deram crédito ao mal, as pessoas seguiram o caminho da injustiça, da violência, da discórdia, da divisão, da confusão, da guerra. E Deus, então, por causa disso, ele sofre. Eu falei esses dias no estudo bíblico uma coisa muito interessante. Um rabino, certa vez, ele disse que a história do Antigo Testamento, que fala de tanta violência do Antigo Testamento, se quem lembra e leu o Antigo Testamento do começo ao fim, ou mesmo fez algumas leituras, sabe que houve muita violência no Antigo Testamento. Houve muita coisa ruim. E olha que não é violência e coisa ruim de gente ruim. Tem no Antigo Testamento também violência e coisa ruim de gente boa. De gente boa. Por exemplo, Davi fez muita besteira. Davi provocou muita lágrima em Deus. Davi provocou muito sofrimento em Deus. E não só Davi, os outros também. Abraão fez bobagem, Ló fez bobagem, vários de Deus no Antigo Testamento, até Moisés fez bobagem. E isso só alguns que são os líderes, são as pessoas mais importantes citadas, quanto mais o povo em geral, e aqueles que nem criam em Deus, o sofrimento. Então o rabino disse assim, que a história do Antigo Testamento não é as bobagens só que as pessoas fizeram, ou as coisas boas que elas fizeram, mas a grande história do Antigo Testamento é a tristeza de Deus, é o sofrimento de Deus com o seu povo. Deus sofreu o Antigo Testamento muito com o seu povo, e Deus continua sofrendo muito com aquelas pessoas que se perdem. Deus hoje continua sofrendo muito com as pessoas que sofrem, com os doentes. Deus sofre demais com a violência, Deus sofre muito com a discriminação, Deus sofre muito com a injustiça, Deus sofre muito com o pecado humano. E o grande sinal desse sofrimento de Deus é óbvio, que é Jesus Cristo, seu sacrifício e sua dor na cruz. Só que o sacrifício e a dor de Jesus na cruz foi redentor. E aí, com o seu sacrifício, ele atrai as pessoas novamente para Deus. As pessoas querem renunciar ao mal, as pessoas se arrependem do mal e voltam a Deus, e isso causa uma grande alegria a Deus. Então Deus se alegra com seu filho cordeiro, porque ele trouxe muita gente para Deus. Deus se alegra com Jesus porque Jesus trouxe vocês para Deus, porque Jesus trouxe a nós para Deus, e Jesus quer que cada um de nós agora também traga outros para Deus. Essa é uma satisfação. Na Escritura Sagrada é dito a alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria, os anjos tocam, os anjos cantam, e Deus se alegra quando um pecador se arrepende.
E tudo isso por causa de Jesus. Então ele disse: esse é meu filho amado, eu gosto demais dele, porque ele me trouxe muita alegria, porque ele me trouxe vocês, porque ele me trouxe um povo, porque ele continua trazendo gente para o meu reino, que agora quer seguir minha vontade. E o sofrimento de Deus é sempre grande quando há traição, quando as pessoas viram as costas para Deus. Deus então sofre, e aí vem Jesus, com sua graça e sua misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, traz essas pessoas novamente para Deus. Tem até uma história do Antigo Testamento que eu acho muito interessante. A gente não sabe bem se ela é uma história real, assim, que de fato aconteceu, ou ela é tipo assim um símbolo, uma parábola, né? Jesus contou muitas histórias no Novo Testamento que são parábolas, provavelmente não aconteceram, mas eram histórias que tinham um significado maior, né? Mas no Antigo Testamento tem um profeta que começa a se queixar para Deus, é Amós, esse profeta, ele se queixa para Deus. E aí não se sabe se ele está falando do povo ou está falando de fato da mulher dele, né? Porque ele se refere a uma prostituta, ele casou com uma prostituta. Esse casamento não se sabe se era com uma mulher mesmo ou se era com um povo que rejeitava a Deus, né? Então, no sentido simbólico. Mas digamos, vamos fazer de conta que de fato é isso, ele casou de fato com uma prostituta, né? Mas sem problema, né? Se arrependeu e tudo mais, né? Mas é que ela não largou a vida, ela tinha as recaídas, e o profeta sofria. E sofria por quê? Por que ele sofre? Por um detalhe só, por causa do amor. O amor não é uma coisa fácil. O amor, ele não é só prazer. O amor, ele tem sofrimento. Vejo e o símbolo maior do amor eu sempre vejo que é uma mãe. É a mãe quando vê o filho passando mal, quando vê o filho muito doente. Se a mãe não amasse o filho, não deixa para lá, mas porque ela ama, ela sofre. Então sempre que a gente ama, e a pessoa que a gente ama só aborrece a gente sofre. Essa é a característica do amor. Então não existe amor para pessoas imperfeitas sem sofrimento. Então o amor faz, de fato, a gente sofrer. E Deus então ama, e por isso ele sofre. Por isso Cristo crucificado é o sinal maior do sofrimento de Deus por causa do seu amor pela humanidade. Mas sabe o que Deus disse para nós quando ele vai se queixar para Deus? Ele disse: grande coisa, grande coisa, grande coisa. Você está se queixando disso. Isso comigo sempre aconteceu e continua acontecendo. O meu povo de vez em quando me trai, o meu povo me vira as costas, o meu povo vai atrás de outros deuses, eu sofro muito mais. Então o Amós foi se queixar para Deus e Deus se queixou mais ainda para ele. Disse: olha, o meu sofrimento é maior ainda. Então o sofrimento de Deus é aliviado por Jesus. O sofrimento de Deus é aliviado por causa de você, porque você foi trazido por Jesus para o reino de Deus e agora se esforça para fazer a vontade de Deus, mesmo com toda a imperfeição, mesmo com tudo de errado que a gente ainda continua fazendo, mas a gente procura servir a Deus. E quando a gente vem para a igreja, participa da Santa Ceia, confessa os nossos pecados, Deus sente alegria e prazer e diz: esse meu filho me proporcionou esta vida. Bom, só que depois que Deus fala, os discípulos ficam com medo. Medo. A pior coisa no mundo é medo. A pior coisa que existe é medo. O medo, ele está por trás da violência. O medo está por trás de injustiças. Nós vivemos um momento de medo no nosso país. É medo de comunista, é medo de homossexual, é medo de desemprego, é medo de uma série de coisas. E qual é o resultado disso? As pessoas se armam, as pessoas são agressivas, as pessoas se tornam agressivas. Na Alemanha, o nazismo entrou e se consolidou. Por quê? Por causa do o povo estava com medo. E quando fica com medo, fica violento e busca um bode expiatório. E o bode expiatório que buscaram eram os judeus.
e aí sacrificar. Então o medo faz a pessoa se armar. Vejam um gato, ele fica tranquilo por cima do telhado, mas tenta acuar o gato para ver se ele não põe as garras para fora e avança. Isso é o medo. Então a coisa pior tem. O medo leva a gente a ser agressivo, o medo leva a gente a discriminar, o medo tira de nós a capacidade de pensar, de raciocinar, e tira de nós a criatividade. Nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos pensar direito, assustados, nós só agimos por instinto, igual animal. Por isso, lá em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo diz aí: Deus nos deu espírito de coragem, não de covardia. Deus nos deu espírito de coragem. Isso faz muita diferença. Nós não somos pessoas amedrontadas, nós não somos pessoas que temos medo demais. Claro, existe aquele medo bom. Eu posso ter medo de altura, eu posso ter medo de nadar num rio perigoso, eu posso ter medo de andar de noite no escuro, né? Eu não sou doido. Nós não devemos tentar a Deus. Existe um medo que nos preserva, mas aquele medo exagerado, Deus nos deu um espírito de coragem, e a coragem faz muita diferença na nossa vida. Por isso Jesus diz aos discípulos: ó, vocês não devem ter medo, não temam, porque isso é fundamental. E aí os discípulos perderam o medo, e aí a igreja chegou até nós. Os discípulos perderam o medo, passaram a ser criativos, passaram a dar testemunho da fé, passaram a fazer a diferença, passaram a viver de uma forma mais feliz. Isso fez muita diferença, e é isso que Jesus quer também para cada um de nós, que a gente perca o medo, que a gente tenha coragem, que a gente possa viver em plenitude. E aí, quando a gente perde o medo, a gente passa a ser uma pessoa mais do bem. A gente passa a aceitar mais os defeitos dos outros, entender mais, aceitar no sentido de entender mais os defeitos dos outros, a conviver melhor com os outros, a compreender melhor os outros, a ajudar mais os outros em vez de complicar a vida dos outros, e assim ser uma bênção, ser uma luz, ser sal da terra. Que assim seja com todos nós. Amém. Glória a Deus. E a paz de Deus, que vai bem mais longe do que pode ir o nosso entendimento humano, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.